Ora, muito boa noite a todos. Amigo José, em meu nome pessoal e da Câmara Municipal das Lajes, muito obrigado pelo convite que nos foi dirigido. É com muito prazer que estamos nesta pequena freguesia, perante um evento que não é muito vulgar aqui por estas paragens. Portanto, está assim parabéns à freguesia do Mosteiro e José da Costa, que hoje lança o seu livro. Tivemos um momento alto, um momento muito interessante, com o concerto da Filarmónica da Fajanzinha, parabéns. Foi um excelente momento musical que certamente agradou todos os que estão aqui presentes. Na Casa de Espírito Santo do Mosteiro, onde o nosso amigo José aprendeu, portanto cresceu, viveu nesta freguesia, que o viu crescer e andar aí pelas ruas, e que hoje está aqui no momento alto a lançar o seu livro. Parabéns, amigo José. A Câmara das Lajes tem desde sempre agraciado estas situações, portanto isto já não é novo, tem sido o apanágio da Câmara Municipal das Lajes, portanto colaborar com todas as publicações dos nossos conterrâneos, e não só, portanto dando assim um valor inestimável para a cultura da nossa terra, da nossa ilha e do contexto literário em geral dos Açores. Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal das Lajes das Flores, Sra. Presidente da Junta de Freguesia do Mosteiro, amigo José da Costa, ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores. Estamos perante um evento que eu considero não uma festa, mas sim uma celebração. Todo o ato artístico e criativo é, portanto, um nascimento, é um momento em que o expomos para a humanidade e para o mundo. Neste caso concreto, para a freguesia do Mosteiro, que sim, celebra de uma forma diferente o aparecimento de mais esta criação para o nosso património imaterial e para todos nós da Ilha das Flores e para toda a humanidade que assim vê exposta mais uma obra para todo o nosso espólio imaterial. Eu queria deixar alguns dados biográficos também do autor que hoje aqui apresenta a sua segunda obra, intitulada A Renúncia. Então, começaria por lembrar que o José não nasceu nas Flores, mas é um florentino de gema, claro, porque foi aqui que fez toda a sua infância, toda a sua juventude. Nasceu no Faial, hoje tem 52 anos, com 9 meses veio para as Flores, de São Tamar da Horta, e ainda bebé acompanha já a mãe, entretanto era professora, nas suas lides literárias, acompanhar o menino. O José cedo começa-se a ambientar com as letras, com o ensino, e começa, portanto, a se desenvolver dentro dele já uma grande capacidade para as letras. É só ver que ele aos 4, 5 anos já conseguia ler e escrever. Completa o ensino primário antes dos 9 anos e à altura em que a seguir emigra para o Canadá. Está lá há cerca de um ano, voltam a família toda, vem para cá, e o José faz o ciclo preparatório no ensino particular, então nas explicações do Sr. Padre Luís, que todos se lembram nas Lajes, e depois então é que segue para o Faial, onde aí faz o ensino secundário e completa o então antigo 7º ano. Lá está o José a fazer os seus estudos e ao mesmo tempo com a mãe também a fazer os seus e a tirar a sua, que hoje é de facto uma licenciatura também. A seguir vem a tropa, e depois da tropa o José volta novamente para o ensino, vai para o ensino, dá ensino em inglês nas Lajes do Pico, até que começa a sua carreira de bancário
na Caixa Geral de Depósitos. E aí fica em Santa Cruz durante cerca de 4 anos, a chefiar a agência em Santa Cruz, e onde ele também faz alguma incursão pela política, é presidente da Assembleia Municipal do nosso concelho vizinho, e ingressa então de uma forma mais contínua na Caixa Geral de Depósitos, primeiro na Horta e depois na Madalena do Pico, onde ainda se mantém. O José foi sempre uma pessoa que, eu tenho conhecimento disso, sempre teve um grande gosto pela literatura, sempre leu muito, sei que tem uma grande biblioteca e escreve com regularidade para alguns jornais. No caso do Jornal do Pico, já terá cerca de 200 crónicas, com a periodicidade portanto, quinzenal, a escrever as suas crónicas para o jornal na Ilha do Pico, onde reside. Este momento e este lugar. Estamos, portanto, na escola, onde o José terá aprendido as primeiras letras, e estamos num sítio, digamos que cheio de uma atmosfera diferente, porque já nos finais do século XIX, Nunes da Rosa terá escrito aqui os seus célebres pastorais do mosteiro, que todos nós conhecemos. Preparei aqui umas palavras sobre, então, aquela que é a minha leitura do romance que o José escreve e que agora lança este seu trabalho de ficção, que é como todos já sabemos, intitulado A Renúncia. E então eu começaria por dizer que o seu conteúdo consta de uma narrativa linear simples, na qual se intercalam raros períodos de retrospectiva mental personificada na pessoa do protagonista da história. Só raramente e por acaso o José da Costa faz uso da linguagem descritiva para introduzir um novo capítulo ou construir uma mudança num novo contexto espacial em que os capítulos se apresentam, que eu diria próximos de uma promessa poética que se dilui no procedimento da narração, como podemos perceber num pequeno parágrafo que eu queria ler na íntegra. Pronto, há um misto de romance, de novela e que eu diria também uma pequena incursão pela poesia. E então, a certa altura, aparece o seguinte parágrafo. Passaram-se alguns meses e o outono avança lentamente, dispersando as folhas douradas das árvores pelos campos e caminhos da freguesia. Os dias tornavam-se a pouco e pouco mais pequenos e o sol já não trazia aquele fulgor amarelo cintilante dos dias de verão. As tardes começavam a ficar frescas, convidando-o a um recolher para junto da lareira mais cedo. É interessante como todo o contexto espacial da sua obra se integra num espaço bucólico e rural muito semelhante aos das nossas pequenas aldeias, que eu diria quase como que o mosteiro. E vemos frequentemente frases como estas. Por exemplo, na página 18 do seu livro, ele faz uma referência interessante, e agora passando para a gastronomia. Os torresmos de vinha de alhos que cunhamos numa travessa de loiça antiga debruada de desenhos azuis escuros. Vejam se isto não nos diz alguma coisa. Toda a história se desenvolve numa freguesia, numa paróquia dedicada à Santíssima Trindade. É também este o padroeiro da paróquia do mosteiro, não é? O traçado, entre aspas, a bebida que se bebia na taberna do Afonso. A porta fechada no trinco. O telefone público na mercearia onde se ouviam as conversas. Para nós, mais velhos, vemos todas essas ambiências retratadas nestas frases, nessas pequenas descrições que o José faz. Ao longo da narrativa, essencialmente desenvolvida em forma de diálogo, o José toca questões tão controversas e atuais como a imigração, a desertificação, o isolamento e a vocação individual.
Qualquer destes temas poderia levar a dissertações mais ou menos profundas, introduzidas no próprio enredo e não divergentes da orientação evolutiva de toda a história. Assim, porém, não entendeu o autor, que dá preferência a uma sequência de episódios alternados, mas animados, quase sempre pelos mesmos intervenientes. Isto também porque quase toda a ação do romance, em apreço, é fixada numa terra pequena, como acabei de dizer, pacata e isolada, cuja escassa população faz do pão nosso de cada dia a sua única ambição. Revelam-se mesmo assim oportunidades de algum desenvolvimento teórico e até filosófico que não são explanadas no decurso da evolução narrativa direcionada numa sequência temporal direta. Isto, com certeza, facilitará e tornará a história apetecível para os mais curiosos das questões que surgem no dia-a-dia, no desenvolver da história. O género da narrativa simples e pouco adjetivada, construída no desenvolvimento da renúncia, pode também em si mesma parecer-nos ainda, mais uma vez, um tanto paradoxal, na medida em que aplica ideias e problemas modernos a uma sociedade de características antiquadas, tanto no tempo histórico, textualmente referido, como na rudeza da mentalidade coletiva dos seus componentes. Não distinguimos, porém, qualquer esforço textual para determinar a coabitação pacífica e supostamente natural, ou naturalmente aceita, numa modernidade dos nossos dias, com uma série de costumes e ideias tradicionais fechadas e decadentes. Tudo acontece porque sim, como se fora premeditado, sem virtuosidades literárias e sem jogos de suspense. O enredo tem como protagonista um jovem sacerdote, recém-ordenado, que é colocado numa longínqua paróquia rural e numa época do passado já distante, mas que ainda perdura na memória de muitos. Um passado que recua o tempo dos regedores, como autoridades máximas das freguesias, e às práticas litúrgicas há muito ultrapassadas, em que se fazia o uso do púlpito, do confessionário fechado e da batina como indumentária obrigatória dos clérigos. No entanto, este padre, que capta e compreende os problemas da sua paróquia, integrando-se na vivência comum das suas gentes e mantendo toda a expressão tradicional nas manifestações religiosas que organiza e nas quais participa com um responsável máximo, revela uma interioridade intelectual, sentimental e teológica menos conforme face às normativas sociais do seu tempo. A disposição interior que determina a sua vontade e consequente forma de estar na vida e acaba por lhe invadir a alma, as ideias e os sentimentos, permitem que o consideremos deslocado da época retratada na obra. Isto é, as preocupações, os dramas pessoais e o entendimento vocacional deste personagem estabelecem, propositadamente ou não, o já referido contraste perante a descrição temporal e local que o autor estabelece na sua criação literária. Ele protagoniza uma vivência modernamente assumida de tudo aquilo que sente e o perturba como homem e como padre. Esta dicotomia vivida entre o pensamento e a ação acaba por criar uma situação dramática que, no entanto, não atinge a dimensão fatalista de um verdadeiro drama, como os que saíram da exemplar Pena de Camilo ou outros consagrados escritores românticos da nossa língua e não só. Apesar de algumas dificuldades e problemas surgidos na vida deste jovem sacerdote, tudo acaba por resolver-se de maneira favorável e sem escândalos. Nada o afeta em demasia e ninguém se lhe opõe frontalmente. Antes, pelo contrário, até o peso tradicional da comunidade se dilui perante a sua vontade pessoal e a sua decisão final tendenciosamente egocêntrica. O presente romance assenta, no entanto, em personagens retiradas da vida real, integradas num ambiente comunitário e paisagístico que facilmente se identifica com a realidade. O comportamento social atribuído pelo autor a cada uma das figuras intervenientes é o que nos parece um tanto longe da realidade observada nas nossas vivências do dia-a-dia. Tudo se passa numa sequência vivencial onde não há lugar a grandes intrigas, nem ódios, nem invejas, nem traições. Como é bom este mundo que o José da Costa criou para deleite das personagens do seu romance, no qual, infelizmente, não podemos participar. Esta renúncia, inventada pelo José da Costa, toma, a meu ver, e repito, o sentido inverso daquele que normalmente entenderíamos e aceitaríamos como tal, porque, como sabemos,
Uma mentalidade formada numa cultura de tradição romano-judaica não nos permite aceitar a ideia de renúncia a partir da opção porque aquilo que nos parece mais fácil e nos delicia. O nosso conceito de renúncia implica antes sacrifício, abstenção e, quantas vezes, sofrimento, com vista a uma purgação das imperfeições humanas. Reafirma-se, pois, a antítese implícita que é fruto da capacidade imaginativa do autor da obra, mas que poderá ganhar também maior ou menor consistência consoante a disposição pessoal e a interpretação de cada leitor. Em que se fundamenta, afinal, toda a teia romanesca que justifica a história e este livro. Na renúncia de bens, de valores, da própria vocação, na descoberta de uma nova vocação, caberá, pois, agora a cada um dos prezados leitores fazer por encontrar esta justificação. A renúncia, no seu conteúdo integral como romance ficcionado, é uma história de vida, de amor, sedução, incerteza, angústia, drama e até tragédia, mas é também alegria, felicidade, prazer anímico e carnal. O presente livro desenvolve, em suma, uma narrativa comum que poderia muito bem tornar-se realidade ou ser retirada dos trajetos reais em que se cruzam e encontram diferentes vidas e que o José Garcia da Costa nos conta, como sabe, com a criatividade e o engenho que o leitor há de julgar. Depois destas palavras simpáticas do António Maria, não é fácil para mim, durante uma assembleia tão bonita como esta, não é fácil para mim falar de improviso. Logo, eu tive que me munir aqui de uma cábulazinha que vou passar a utilizar para vos explicar mais ou menos como é que nasceu esta obra e porquê. Não posso deixar de referir também o momento musical de tão elevada qualidade com que nos brindou a Filarmónica de Nossa Senhora dos Remédios. Quero agradecer ao Pedro Eduardo, seu presidente, e ao José Eduardo, seu maestro, e a todos os músicos esta ideia sublime que tiveram em vir a brilhantar a apresentação do meu livro. Bem-ajam por isso. Tal como a escrita, a música é também uma forma de expressar cultura e arte. O meu muitíssimo obrigado ao meu amigo António Maria, que aceitou esta ingrata tarefa de apresentar o romance. Eu fico eternamente grato, mas também quero acrescentar que o convite que fiz não foi por acaso. Foi tendo em conta o conhecimento que tenho do seu elevado sentido crítico e também o gosto que ele tem pela escrita. Um dos melhores textos que tenho ouvido acerca desta ilha é da sua autoria. Obrigado. E foi diversas vezes passado na rádio. Agora já não o ouvimos com tanta frequência. Isso demonstra a sua altíssima equidade, criatividade literária. Quero agradecer às pessoas ou entidades que acreditaram neste projeto e me apoiaram e ajudaram a financiar a minha cota-parte na edição deste livro. São elas: a Câmara Municipal das Lajes das Flores, na pessoa do seu Presidente, Lourenço, a Câmara Municipal da Madalena e o seu Presidente José António Soares, e o seu Diretor Regional, Dr. Luís Messias, e o seu Diretor Central, Dr. Manuel Martins, em representação da Caixa Geral de Depósitos. Também quero dar um especial destaque à editora Chiado, que, sem me conhecer pessoalmente, acreditou nesta obra e prontificou-se a editá-la com um contrato, para mim justo, apenas uma semana depois de ter tido acesso ao texto integral. As simpáticas palavras com que nos presenteou o meu amigo António Maria sensibilizaram profundamente. Eu sei que ele, com certeza, se achasse que o livro não tivesse o mínimo de valor, não aceitaria participar neste evento. Eu, quando tive este livro pronto na minha mão, era necessário apresentá-lo ao público. A minha editora reivindicou de imediato uma apresentação em Lisboa. Mas, naturalmente, eu queria também dar a conhecer o livro às pessoas que me conhecem e com quem eu convivo todos os dias. Por isso, era elementar que
que o fizesse na Madalena do Pico, onde resido. Mas mais que isso, pensei logo que teria de o trazer às Flores. E qual seria o melhor sítio para o apresentar nas Flores? A Casa do Espírito Santo do Mosteiro. Foi aqui nesta sala, a servir de escola, que a minha mãe me ensinou a ler e a escrever. Foi aqui que o meu pai teve que serrar os pés do quadro para que eu pudesse escrever nele, tão pequenino eu era. Foi aqui que me matriculei na primeira classe. E foi nesta freguesia também, na minha infância, que partilhei aqueles anos do tempo da escola com o meu irmão Horácio. Foi também aqui que comecei a frequentar a biblioteca da Carlos Gulbenkian, onde devorei todos os livros que podia. Foi assim que nasceu o gosto pela leitura que ainda cultivo todos os dias. Como dizia o meu amigo Albino Terra na sua apresentação à renúncia na Madalena, talvez tenha pisado as mesmas pedras e se sentado no mesmo banco que o autor dos Pastorais do Mosteiro, Padre Nunes da Rosa, pisou ou se sentou. Eu poderia aqui continuar infinitivamente a debitar recordações do mosteiro, mas eu vou prosseguir com aquilo que motivou a nossa reunião. E não vamos estar aqui só para ouvir palavras bonitas. Eu vou-vos falar como é que nasceu a renúncia. Desde o conto, o mero caso, publicado em 2001 e não em 1981, como aparece na bandana do livro, por Gralha, que eu tinha um sonho de escrever um livro. Um livro que tivesse uma maior dimensão e que também tivesse mais conteúdo. Esse sonho foi sendo adiado por diversas razões, até que há cerca de 4 anos eu escrevi o primeiro capítulo da renúncia. No início foi quase uma aventura, porque o livro foi escrito sem qualquer alinhamento prévio, nem foi traçado qualquer projeto para a obra. Eu, quando escrevi a primeira frase, que é a primeira frase que se encontra no livro, que diz Padre, finalmente Padre, eu não tinha a mínima ideia do que é que vinha a seguir. Apenas sabia que com esta frase podia construir uma história. E foi isso que aconteceu. A história foi crescendo ao sabor da imaginação, do dia e da hora em que me sentava ao computador para escrever. Não foram raras as vezes em que apaguei parágrafos inteiros para os reescrever e noutras ocasiões passei semanas inteiras sem tocar no texto. Tinha chegado a um beco sem saída. Não sabia o que é que havia a fazer com a personagem. Se havia de matá-lo ou se havia de continuar com ele vivo. Isso aconteceu muitas vezes, daí ter demorado 4 anos a terminar o romance. Mas mesmo assim eu fui em frente porque sabia que a envolvência da história e das personagens nunca poderiam sugerir qualquer tipo de plágio. Os nomes para os personagens foram escolhidos aleatoriamente, exceto o personagem principal, o Joaquim, que é uma homenagem ao meu avô materno. Por acaso, até aparecem 2 personagens que têm o mesmo nome, mas não causa nenhuma confusão no leitor, porque eles aparecem em situações completamente diferentes, portanto não há confusão. No entanto, a freguesia onde se desenrola a maior parte do romance tem para mim um significado especial, e não foi imaginada por acaso. A freguesia chama-se Trindade. Aqui há um propósito claro, uma referência à freguesia do Mosteiro. É esta que me está no coração, e embora feialense de nascimento, sempre me considerei e considero do Mosteiro. Foi aqui que eu fui criado e foi aqui que eu despertei para o mundo. A padroeira escolhida para a freguesia onde o Joaquim foi paroquiar é a Santíssima Trindade. Como poderão verificar quando lerem o livro, até as imagens referenciadas em determinado andamento do texto saem da Igreja do Mosteiro. O próprio templo descrito no romance poderá identificar-se com a nossa Igreja. Já por diversas vezes me perguntaram porque é que a história não se desenrola nos Açores. Eu sinceramente não sei. Ela começa com uma série de recordações de infância e adolescência passada nos Açores e depois passa para o continente português. Eu penso que a explicação mais plausível
terá sido a necessidade de dar distância à primeira experiência paroquial do Joaquim. Entendo que se tivesse colocado o Joaquim numa paróquia dos Açores, provavelmente haveria por parte deste um conhecimento prévio e aprofundado da realidade local, e não era isso que se pretendia. O Joaquim tinha de ficar num local completamente desconhecido para que a sua iniciação como padre não sofresse quaisquer influências caseiras. Convém referir que para esta obra eu não fui influenciado por nenhum dos autores que habitualmente leio. Eu até diria que o género de literatura aplicado ao romance não se coaduna muito com o meu género de leituras preferidas. Eu posso acrescentar que uma das ocasiões em que o texto parou mesmo, durante algum tempo, foi quando eu tive necessidade de inventar um sermão. Aí é que foram épocas. Eu agora compreendo melhor o trabalho que os padres têm para debitar todos os domingos o seu sermão. A não ser que haja o dom da palavra e muito esteino, é necessário muita preparação. E agora imagine eu, sem qualquer formação teológica, a pôr o Joaquim a pregar a palavra de Deus a partir do púlpito. Foi difícil. E provavelmente não passava num exame da igreja, mas o sermão está lá, pequeno, conciso, que é como eu gosto quando eu vou à missa. Ao longo da obra, os leitores verificarão várias gralhas. Desde já peço a minha desculpa e assumo a inteira responsabilidade de todas elas. A minha simpática editora avisou-me desde o início que as revisões estavam ao meu cuidado. Resolvi, então, eu próprio fazer a revisão. Li e reli mais de 10 vezes, corrigi mais de 300 gralhas e, mesmo assim, deixei algumas passar que são verdadeiros erros de palmatória. Espero que numa segunda edição, e estou com esperança que ela será para breve, estas gralhas estejam devidamente corrigidas. Como já referi anteriormente, um dos erros detectados e que pode induzir em erro é a data na bandana da capa. 1981, como sendo o ano em que publiquei o Mero Caso. Não foi nessa data, mas sim em 2001. Alguém que já leu a renúncia perguntava-me em que época se enquadrava a história. Eu confesso que nunca pensei muito nisso enquanto estava a escrever o livro. Mas podemos situá-la, e aqui o António já falou nisso, podemos situá-la alguns na década de 60. Nessas alturas também havia um respeito especial nas freguesias rurais pelo padre, pelo regedor e pelo professor. E foi isso também que eu tentei enquadrar no texto, porque lá há também 3 figuras que são referidas diversas vezes, que é o regedor, o padre, o Joaquim, que é o personagem principal, e o professor, que é um amigo que ele arranja lá na freguesia. Eventualmente, para os leitores mais atentos, poderão aparecer alguns pormenores que transgridam um pouco a época, mas a intenção foi respeitar ao máximo a vivência das pessoas naqueles anos e numa freguesia do campo. Eu vou-vos dar alguns dados estatísticos do livro. Este livro foi criado no dia 11 de dezembro de 2008, às 21 horas e 8 minutos. E foi terminado no dia 18 de abril de 2012, às 23 horas e 34 minutos. Foi dedicado um total de 8.682 minutos, o que equivale a 144 horas, ou seja, mais de 6 dias de trabalho ininterrupto. Tem cerca de 600 mil caracteres, divididos em quase 124 mil palavras. E agradeço imenso a vossa presença e bem-ajam a todos. Obrigado por terem vindo. Bem, primeiro de tudo, boa noite. A renúncia é o meu segundo livro. Houve um primeiro livro que se chama Mero Acaso, mas que foi um pequeno conto que foi feito em 2001, ou que foi posto ao público em 2001. A renúncia nasceu há 4 anos e nasceu com uma frase que é a primeira frase do livro, que é Padre, finalmente Padre.
E a partir daí o romance foi crescendo ao sabor da imaginação. É totalmente ficção, não há não se pode associar a nenhum facto verídico, nem a nenhuma situação real. É ficção pura e simples. Não foi baseado noutros autores, até porque não é o género de leitura que eu faço. A Renúncia acaba por ser um romance quase de amor, e não é, portanto, não se coaduna com aquilo que eu leio com alguma assiduidade. O meu gosto de leitura é bastante diferente. Acabou por o resultado final ser este, e pronto, e acabei por ficar satisfeito com aquilo que aconteceu até agora. No entanto, como os leitores depois podem verificar, todo o romance anda à volta de uma situação que hoje, porventura, acontece em diversas ocasiões, em diversos sítios do mundo, e que tem a ver muito com as vocações sacerdotais. Como se sabe, a vocação sacerdotal hoje é bastante rara. E mesmo assim, apesar de ser raro, os poucos que conseguem terminar o seminário, muitas vezes não conseguem realizar aquilo a que se prometeram, ou aquilo para que foram ordenados, até o fim. Porque a profissão, chamemos assim, ou a vocação de padre, implica uma total entrega a uma causa, e essa entrega acaba por ter também bastantes escolhos. Um dos principais problemas, que não é atual, já é bastante antigo, e que tem sido reivindicado muitas vezes por alguma facção da Igreja, é o problema do celibato. Um padre, se quiser cumprir com aquilo que foi ordenado, deve-se manter casto e assumir a sua posição de celibatário durante toda a vida. Quer nos tempos atuais, quer nos tempos mais próximos, ou diria mesmo até mais antigos, o celibato sempre foi uma causa para algum abandono do sacerdócio. Daí que este padre que aparece no meu romance se vê confrontado com essa situação. E pronto, e agora, se eu continuar a contar a história, acabo por relatar o fim, e não é isso que se pretende, não é? Prefiro que sejam os leitores depois verem qual foi a evolução de toda a vivência do padre na freguesia da Trindade, onde ele foi paroquiar. Este livro foi produzido, ou foi escrito, praticamente sem o conhecimento de ninguém. Apenas um número muito restrito de pessoas sabia que eu estava a escrever o livro. Ninguém teve acesso ao texto até ele chegar ao final. A primeira pessoa que leu o texto foi a editora. E eu fiquei satisfeito, porque eu mandei o texto para uma editora, e que com certeza que hoje estou agradecido, que foi a Chiado, a editora, e passados 10 dias de ter o texto na mão, aceitou publicá-lo. Críticas antes do livro não havia, porque ninguém o leu. Críticas depois do livro já estar publicado, eu só fiz uma apresentação ainda, que foi na Madalena do Pico, até agora têm sido boas. Eu sei que o livro tem gralhas, tem bastantes gralhas, porque fui eu que fiz a revisão. Isso é uma coisa que nunca se deve fazer, mas saía muito caro pedir a alguém que me fizesse a revisão do livro, e pedir a alguém que me fizesse a revisão do livro, um amigo ou coisa assim. Isso era um favor que dificilmente eu poderia pagar, por uma razão muito simples, porque o livro é volumoso, são quase 500 páginas, e pedir a um amigo que me fizesse uma revisão de 500 páginas,
páginas era complicado. Pedir a alguém que me fizesse a revisão. Pedi um orçamento e o orçamento ficava-me em 3 euros por página, o que andava na casa dos 1000 euros. Ora, 1000 euros para fazer uma revisão, mais aquilo que eu tinha que entrar na minha cota parte da edição do livro, era insuportável para mim. Logo eu decidi ser eu a fazer a revisão. Mas uma coisa ficou clara, eu nunca mais faço revisões dos meus livros. Isso é interessante. A minha mulher soube que eu estava a escrever um livro no dia que eu terminei. Portanto, isso já elucida o secretismo com que eu escrevi este livro. Não foi propositadamente, mas foi porque eu achei que devia ser assim, mais nada. Não partilhei o livro com ninguém. As minhas filhas sabiam que eu estava a escrever um livro, mas também nunca disseram à mãe. Foi só. Pronto, Zé, muito obrigado uma vez mais e muitas felicidades pelo lançamento do livro. Eu é que agradeço. Ok, muito obrigado.